Bom dia, irmãos. Eu estava olhando a apostila do Ângelo, pensando, só tem tema difícil. Só tem aula espinhosa, né? É um curso realmente de bastante reflexão e análise. Então vamos começar lendo o versículo que está na apostila. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Hoje a nossa aula é sobre anjos, bons e maus. Como diz aqui na nossa apostila, todas as religiões acreditam em seres celestiais. Sejam elas de origem cristãs ou não, acreditam em semideuses, em anjos, em seres celestiais. Isso é uma coisa interessantíssima. Já demonstra que é a verdade absoluta de que existem anjos, que existem seres sobrenaturais e que estão no dia a dia. Nós não temos a capacidade de ver. Tá? Quem já viu um anjo aqui? Já viu um anjo, a irmã? Depois o irmão aqui também? Amém. Lá atrás também o... Hã? Esse aí é o botafoguense. Eu no espelho. Eu no espelho. Reinaldo. É anjo, mas é aquele outro. Não. Bom, eu pessoalmente nunca vi um anjo, mas vou citar aqui momentos que eu acredito que foram anjos enviados por Deus na minha vida. E então, só para a gente ter essa saída aqui, essa colocação. Anjos são criaturas pessoais de Deus. Selecionei alguns versículos, tá? Perdão aqui ao nosso professor, para não lermos todos, porque eu já sei que vocês já leram tudo em casa. Então eu selecionei alguns para ser destacados. Então são criaturas pessoais de Deus. E embora não saibamos com exatidão o momento em que eles foram criados, acreditamos que até o 7º dia eles já existiam. Aqui há uma divergência teológica. Até eu estava conversando com o Caio antes de começar essa aula. Alguns acreditam, alguns teólogos, baseado em Ezequiel, que nós vamos ler, que antes da criação, os anjos foram criados. E antes da criação do homem, eles já existiam. Não há uma coisa clara na Bíblia que diga como no 6º dia foi criado o homem. Nós não sabemos da criação dos anjos. E quando houve essa rebelião, que nós vamos falar, que houve essa divergência de anjos bons e anjos maus. Mas aqui temos nesse parágrafo aqui, que são criaturas pessoais, há essa divergência de opiniões, mas todos acreditam, claro, que antes do 7º dia eles já haviam sido criados. E também já havia ocorrido essa rebelião que nós vamos falar contra Deus. São seres espirituais, não possuem carne nem osso. Parecem ter aquele corpo glorificado que Cristo teve e que nós também seremos levados aos céus. Então vamos ver aqui primeiro o texto. Hoje Denise não está aqui, nossa secretária, então eu vou escalar aqui outro para me ajudar. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Como é teu nome mesmo, meu jovem? Rodrigo. Rodrigo, você por favor leia para nós aí. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Eu acho que também seria interessante esse texto de Colossenses 1:16, que falam que eles foram criados por Deus. Então, o Rodrigo vai ler Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, e o Alex vai ler Colossenses capítulo 1:16. Os dois vão ser meus leitores oficiais aí.
Então, Alex, achou primeiro aí, Alex? Colossenses capítulo 1, 16. Achei. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui, esse texto de Colossenses 1,16 fala da criação de maneira geral, inclusive anjos e potestades. Agora, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, quando ele fala que são seres espirituais. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Os seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito importante esse texto de Hebreus. Maravilhoso, como disse aqui o nosso irmão. Ele fala, acho que toda a síntese é da aula de hoje. Ângelo, se você achar um versículo que seria interessante, você me dá um toque. Eu gosto demais desse texto de Hebreus. Já fala sobre a ação desses anjos que foram criados para ministrar e auxiliar os eleitos e escolhidos na presença de Deus. Mas é muito importante esse texto, vamos ser citados em outras ocasiões. Por serem seres espirituais, não se cansam. Não se casam. Vamos ver isso. Então, Mateus capítulo 22, versículo 30. Quem achar, por favor. Rodrigo, você achou aí? Então vai. 30. Quer dizer que no céu não vamos ter sogra, né? Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. São como os anjos no céu. Não se casam. O Ângelo está brincando aqui que nós não vamos ter sogra e sogro. Senão vamos ter sogra no céu. Isso aí é acréscimo do anjo. Mas eles não se casam. Aquela passagem lá também que Jesus fala sobre isso. Eles não se casam. Não ocupam espaço. Embora invisíveis. São determinados locais. Ocupam de forma visível em algumas ocasiões e outras são meramente aparentes. Aqui, então, é muito interessante os textos todos que o Ângelo colocou. Então, Rodrigo pega Gênesis 18. Você está com Bíblia aí ou está sem Bíblia? Está com Bíblia? Mateus 28. Fred, João capítulo 20. E o Ângelo, Atos 12. Atos 12. Então aqui é muito importante isso, porque ele fala que eles não se casam, não ocupam espaço, são de forma visíveis e em outras ocasiões não visíveis. Então vamos ver aí. Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Aí o 3, ele disse. Isso. Então aqui você tem 3 pessoas, né? 3. Aqui está uma teofania, e com 2 anjos, que assumem forma humana. E ele então os reconheceu. Mateus, capítulo 28, versículo 2 e versículo 5. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Forma humana, né? Eles aqui foram reconhecidos isso. O anjo removeu a pedra na ressurreição e quando Maria e foram lá no túmulo, o anjo então havia falado: você procura aqui o que não está aqui. Então aqui forma humana novamente. Mateus, esse que você leu foi Mateus, né? Agora, João capítulo 20, versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados sobre o corpo de Jesus,
tinha sido colocado uma à cabeceira e outro aos pés. É interessante que muitas vezes se refere aos anjos como viram homem. Sim. Eu acho que é a forma que o autor encontra de dizer alguma coisa que a gente compreende. Certo. Então, é uma figura corpórea. Às vezes era anjo mesmo, aqui era anjo mesmo. Sim. Viu 2 anjos. Isso. Forma humana corpórea. Pois não. Ricardo, né? Ricardo. Desculpa, mas não polemizado aqui. Mas, por exemplo, você disse que o anjo não tem forma corpórea, é justamente o que eu queria falar. Muitos anjos adquirem essa forma corpórea, né? Para se manifestar. Você tem a luta de Jacó com o anjo, que a gente não sabe, Sim. mas chegou a ponto de tocar na coxa, então vai ver que foi alguma coisa ali corpórea também. E a gente vê anjos vindo até comendo, né? Sim. Sendo alimentados, sentando com as pessoas e comendo. Então, a gente vê isso. A outra forma que eu queria dizer é o seguinte: uma vez eu tive uma dúvida em relação a Gênesis 6, é terrível falar sobre isso, mas eu fui conversar com o Dr. Russell Shedd, né, que ele estava sempre aqui na igreja, que é uma grande autoridade. E aí conversei com ele a respeito do Gênesis 6, que as filhas dos homens tiveram relações com os filhos dos homens. Que a maioria interpreta como o lado de Caim, né, filhos de Caim e filhos de Sete, né? Mas aí ele falou que na Bíblia Vida Nova, quando ele colocou aquele comentário dizendo que poderiam ser anjos, tiveram relações sexuais com seres humanos, né? E daí nasceram aquelas pessoas. Bem, não vou mexer muito nisso não, mas olha, então ele disse que também existia a possibilidade dessa interpretação, que não estava descartada, que poderia ser uma ou outra. Ele colocou ali para ilustrar, mas poderia ser uma ou outra, né? E uma autoridade. Sim. Então, eu não sei, da minha parte, eu creio nisso, sabe? Eu creio que os anjos podem manifestar corporeamente, inclusive. Tudo. Não, mas isso não há dúvida na Bíblia que ele assume, né? Agora, que quando eles não estão num processo histórico, são pessoas sem forma, né? Sem forma, exatamente. Isso é só para a gente ilustrar aqui, que nós temos que entender, nós vivemos no tempo histórico, né? Se não houver essa manifestação, se eu não ver, como muitas vezes os anjos estão ao nosso redor e nós não os vemos porque eles são invisíveis, né? Quando eles se manifestam de forma corpórea, no momento histórico, aos textos que acabamos de ler. Ricardo gosta de provocar. Né? Desculpa, fala, não é bom. Embora o pastor Russell Shedd, quem sou eu para debater com ele? Só faço assim e digo amém. Mas eu me permito ter uma opinião diferente, porque quando ele coloca no rodapé que existe essa possibilidade, é porque há teólogos que pensam assim. Mas, na verdade, se você for pensar direitinho, primeiro, a palavra diz que não se casam e não se dão em casamento. Segundo, para gerarem filhos de mulheres descendentes de Abel e Caim, deveriam doar material genético. Porque eles não são o Espírito Santo que gera Jesus de Maria. Porque o Espírito Santo é Deus. Como Deus, ele cria do nada. Anjo não cria. Anjo não cria do nada. Anjo não tem material genético. Anjo não pode fecundar a mulher. Então, por essa razão lógica, nem precisa ser bíblica, embora exista essa corrente, eu estou absolutamente convencido que um anjo vindo do céu me diga isso, eu vou dizer, arreda Satanás. Para mim, impossível um anjo gerar uma pessoa. Ele não tem o poder de criar do nada. Ele é anjo, ele é criatura. Então ele não pode gerar um filho numa mulher. Puro e simples assim. Me perdoem, mas eu queria deixar isso claro, que pode ser que saia daqui alguém achando que o pastor Russell Shedd afirmou que é. Eu não sei exatamente o diálogo, Ricardo, mas eu acho que ele anota na Bíblia o fato de que existe essa teoria. Não que ele aceita também. Mas não acho, não está mais aqui, infelizmente. Mas como a gente vai estar com ele na eternidade, a gente pergunta. Só para ver como o assunto é difícil. Mas vamos, antes de um pouquinho, vamos ver o texto, Atos 12, 7 até 10. Vamos lá. Que é o teu. Eis, porém,
que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto, calça as sandálias, e ele assim fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Isso. Bem forma corpórea. Primeiro ele achou que estava tendo uma visão, tá? E depois ele vê que não era uma visão. Fala, Fred. É o mesmo tempo. Qual o tempo? Quando ele disse, Sim. tocou nele, Ah, sim. tem forma corpórea. Claro. Até porque Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo. Estava dormindo. Aí ele foi tocado. Outra coisa que não foi dito aqui, se ler Lucas 24, 39, a gente vai ver que tem muito mais coisa nesse assunto do que imagina a nossa mãe teologia. Né? Porque o que é que diz em Lucas 24, 39? Textualmente, agora eu até anotei aqui: o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então não dá para colocar esse corpo glorificado de Jesus na mesma categoria. Até porque ele comeu. Eu não sei se em algum outro momento, nós comem também, né? Tem que ter aparelho digestivo, tem que ter... não vai cair no chão. Eu não estou desmerecendo em nada, que a apostila é maravilhosa. Eu só estou dizendo para a gente não achar. Hoje até eu explico um pouquinho melhor isso, é a física quântica. Porque, por exemplo, a luz é ao mesmo tempo, ela é partícula, ao mesmo tempo ela é energia. Então, hoje a gente consegue compreender um pouco mais isso, mas usando os preceitos da física quântica. Tá. Eu quero só dizer uma coisa, né? É difícil. Não, dificílimo. Eu sempre penso o seguinte: quando Jesus fez isso, um corpo glorificado, ele tentou demonstrar que ele não era um fantasma, né? Mas que era o Cristo ressurreto. Então essas coisas todas são coisas humanas para nós, porque se não tivesse esse registro, não teríamos os relatos do Cristo ressurreto. Agora, são detalhes, Fred, que não vão ter condições de ser levado. O Cristo teve fome e comeu lá com os seus discípulos. Ele quis se mostrar: olha, eu não sou um fantasma, é o Cristo ressurreto. Café da manhã. Sim. Ele preparou o breakfast. Então, só para a gente ter uma ideia, que é uma manifestação visível de Deus, através de Cristo, através dos anjos, que estão entre nós com forma corpórea. Realmente o texto de Atos, de Gênesis 6, que você citou, é um dos textos mais complicados que tem na Bíblia. Aliás, está lá, volta a Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas nos pertencem a nós, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Tá? Sem lembrar, aqui nós temos o nosso Marcos, que é clássico em hebraico, é uma das línguas mais difíceis de ser traduzidas. Então, quando você pega o hebraico, não é, Marcos? Ah, mas você manja. Você manja muito mais do que eu. E vai traduzir isso para o português, gera essas nuances que são muitas vezes aparentes no Velho Testamento, que tem mais polêmica ainda, mas que são fáceis de entendermos, a dificuldade de se traduzir certas coisas para o nosso português. Até na aula passada você falou nisso, né? Quando alguém perguntou, acho que foi o próprio Fred, entre hermenêutica e exegese, né? Eu me lembrei daquele texto: João, tu me amas? Né? Pedro, tu me amas? Desculpa. Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Jesus perguntava ágape e ele respondia filéu. Para mostrar aquela exegese que você estava falando ali. Eu me lembrei dessa aqui. Então existem textos com essa dificuldade de nós passarmos para o papel. Continuando, não são onipresentes. Deslocam-se, mas não estão em 2 lugares ao mesmo tempo. Então só vamos ver um versículo aqui. Rodrigo,
Lucas 1, 26. Esse é fácil aí, de achar aí. Ah, você estava no outro? Você estava com o outro pronto? Tá. Lucas 1, 26. É só para mostrar isso, que eles não estão em dois lugares ao mesmo tempo, porque eles não são onipresentes. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Isso. Então, ele está ali, no lugar chamado Nazaré. Ele não é onisciente, está em dois lugares ao mesmo tempo, como Deus está em todos os lugares. Porque são criaturas criadas, muito importante isso aqui. Não vamos fazer o seguinte, para ajudar na edição aqui da nossa aula. As perguntas, algumas eu vou deixar para responder no final. Só para ajudar aqui no processo de edição da nossa aula. Mas essa daqui é muito importante. Por serem seres espirituais criados, como nós, a eles não oramos, nada pedimos, nem eles devem ser adorados. Isso aqui eu vou ter que ler esses dois versículos aí. Então, Rodrigo, Colossenses 2, 18, Alex, Apocalipse 19, 10 e Fred, Apocalipse 22, 8 e 9. Isso aqui é muito importante. Eu não oro aos anjos. Eu não adoro os anjos. Eu não peço a eles. Então vamos ver as passagens bíblicas para reforçar isso que o Ângelo colocou aqui na apostila, que é o cerne dessa aula. Colossenses 2,18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então aqui havia já um problema de culto aos anjos. Ele está citando que nós, como cristãos, não fazemos isso. Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui, tudo já respondido aqui. João quis adorá-lo, como também aquela passagem da aula passada, que houve aquele milagre, não, foi o sermão do domingo passado, que Paulo foi mordido por aquela víbora e não morreu. O cara disse, você é um Deus. Primeiro acharam que realmente ele era um assassino, porque escapou do naufrágio. E está lá ali alimentando, se vê uma cobra e vai morder, eles realmente é um assassino. E nada aconteceu com ele. Aí eles passaram o quê? A querer adorá-lo. E ele não aceitou isso de forma nenhuma. Então, esse texto mostra isso. E agora vamos ver o outro texto de Apocalipse 22, 8 e 9. Só reforça. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Imagina que visão que ele teve. Né? Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas. E como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Adore. Duas vezes João é meio teimoso. A primeira que você tem aqui no texto que foi lido, 19, no versículo 22. Mas o que ele quer ensinar? Nós, como cristãos, não pedimos, não oramos e não adoramos os anjos. Isso é muito importante na nossa teologia. São enviados de Deus, são seres sobrenaturais, mas não para adorá-los. Intercessão, de forma nenhuma. Jesus, também o sermão que pregou aqui domingo retrasado, só ele disse que está um pouco fora de moda, João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra essa mensagem que o Léo fez aqui na igreja? Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Né? E no singular, não no um caminho, né? Mas é o caminho. E aqui então também os anjos não têm essa função de intercessão e de mostrar esse caminho que é Jesus Cristo. Muito interessante esse texto aqui de Apocalipse e de Colossenses. São seres individuais.
inteligentes, morais e imortais, no qual você vai observando isso aqui. Alegram-se, falam e louvam a Deus. Aqui estão os determinados textos. São poderosos, mas não onipotentes, obedientes e superiores aos homens em conhecimento. Então aqui eu queria ler, Rodrigo, Mateus 24. Hoje eu vou escalar vocês três, tá? Já que a Denise não está aí. Alex, 2 Pedro 2,11. Fred, Hebreus 1,14. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. São poderosos, mas não são dominadores de todo conhecimento. Isso aqui também é interessante, mostrando a sua limitação, como nós somos limitados. 2 Pedro 2,11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Isso aí. Esse texto de Pedro Vai uma teologia danada, né? teologia, porque ele estava falando de homens que se Sim. infiltram na vida da igreja, Uhum. com doutrinas, enfim, liberais e que afrontam os anjos. Eu acho que a única referência que eu vi na Bíblia Sim. é isso. Eles afrontam os anjos. Tá bom que você não deve adorá-los, mas não recomendo que sejam afrontados. Sim, E é exatamente isso que Pedro fala para essas autoridades. certo. Pessoas de poder social e que afrontam. Então, vamos lá. Ainda bem que nos nossos dias, pelo menos, acho que esse aí não tem acontecido. Vai. Tomara. Amém. Ainda, né? Vai, Fred, o teu texto aí. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É que está em Zacarias 1, 9, 10 também. Sim. Eles dão um relatório Aham. do que fizeram. Estão andando pela terra toda, está tudo bem. É exatamente a expressão disso aqui. Isso. Originalmente, todos os anjos eram bons. Foram criados por Deus. Mas assim como o homem, houve a queda. E então geraram esse processo da separação de anjos bons e anjos bons. Senão só teríamos aula aqui sobre anjos bons, né? Fala. A dúvida que eu tenho, não sei se nunca encontrei essa resposta na Bíblia, mas é a dúvida que eu tenho, porque os anjos... Só um pouquinho. Rodrigo já pega aí 2 Pedro 2,4 e Alex Judas 6. Fala. Um grupo de anjos se rebelou contra Deus. Seguiu Lúcifer, né? Sim, está aqui no texto, na apostila. Se rebelaram Contra Deus. Eu queria saber uma coisa, eu não consigo achar a resposta disso aí, porque esses anjos foram condenados, né? Eles todos vão para o inferno. E os anjos bons, nenhum deles atualmente vai conseguir pecar, vai conseguir também se rebelar contra Deus. Mas Deus mostra que os que não se rebelarem contra Deus não vão poder fazer mais. Sim. Entendeu? E aqueles que fizeram estão condenados. Agora, como é que, a gente não consegue entender o que aconteceu. Quer dizer que Deus pode... Então, só um pouquinho, que acho que tem alguma passagem aqui que mostra por que eles se rebelaram. Então um pouquinho só. Mas toda pergunta que eu achar... que eu achar que deve ficar para o final, eu vou deixar para o final. Vai, os dois textos aí. 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes da escuridão, reservando-os para o juízo. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para juízo do grande dia. Isso. O que eu entendo aqui é que isso é uma profecia do que vai acontecer. Porque os anjos maus estão aqui atuando na face da terra. Como existem os anjos bons que estão a serviço do povo de Deus, existem os anjos maus que também estão a serviço de Lúcifer, como diz o texto aqui. Posso dar uma palavra? Fala, Ângelo, por favor. Gosto desses temas assim interessantes. Deixei passar batido o primeiro versículo que foi lido aqui, porque eu sabia que ia chegar a essa hora.
O primeiro versículo que foi lido na aula foi o de Colossenses, que diz que tudo foi criado por Deus. E lá passou uma palavrinha que diz assim, principados e... Potestade. Tem uma hierarquia. Alguém viu que tinha... Deus criou para o seu fim potestades? Né? Caiu a ficha? Então, assim, houve um tempo em que Deus deixou os anjos livres e alguns fizeram com que o orgulho subisse a cabeça e se rebelaram. E Deus não interveio aí. Deixou. Assim como a história do pecado, que não é o caso de hoje. Não vamos falar sobre hoje, sobre a entrada do pecado no mundo. Se Deus não quisesse que anjos se rebelassem, teria o tempo todo impedido que houvesse isso. Puro e simples. Se Deus não quisesse que o mal e o pecado entrassem no mundo, teria impedido. Porém, há algum propósito, aí que vem a questão, há algum propósito pelo qual Deus permitiu, não gostou, mas permitiu, porque ele usaria isso de alguma forma. Então, em resposta que o Ricardo está perguntando, Deus permitiu por um tempo que os anjos livres se manifestassem, e alguns deles fizeram com que o orgulho do poder, da beleza, chegasse, subisse a cabeça. Depois ele falou, acabou. Agora acabou, de agora em diante, quem é mal, quem é bom, escolheram, segue o seu caminho. Por que ele não fez isso com o homem, né? Exatamente. Aí quando o Romualdo está falando aqui, ele os mantém em algemas eternas, eu penso, quem já teve cachorro sabe como é que é negócio de cachorro. Você bota uma coleira no bicho e o tamanho da corda é do tamanho que você acha que tem o controle nele, não é isso? Então o diabo está de coleira, está em algemas eternas, mas Deus está dando linha. Dando linha. Vai, filho, vai. Lembra do diabo na presença do Senhor? Ah, tem um homem lá que é muito bom, chama-se Jó. Eu queria dar uma tentadinha nele e tal. Então, vai lá, faz o que você acha que é, ó. Dê corda. Então, eu creio que eles estão sob algemas eternas, mas estão com a corda frouxa. A hora que o Senhor disser assim, ó, chegou o momento, a plenitude do tempo, volta e recolhe tudo de Mas novo. eles são ousados. Quando Deus mandou o anjo dar a resposta para o servo dele, o anjo bloqueou, ele teve que mandar o Gabriel. Mas é por isso que você lê o texto e aprendeu isso. Se isso não houvesse acontecido, você hoje não sabia disso. Entendeu? Então, Deus tem propósitos. Não é isso? Propósitos eternos. Bom, caminhando a nossa aula, deixa eu só olhar o nosso tempo. Nós temos 4 partes. E essa estava na 4ª parte, mas tudo bem, o Ângelo já adiantou aí. Invadiu a sua própria apostila aí. O número de anjos são milhares, né, como diz aqui a apostila. O anjo significa mensageiro, arcanjo, arcanjo. E aqui nós temos 2 anjos em destaque. Depois eu vou falar do terceiro aí. Miguel é semelhante a Deus, é um arcanjo de Deus, guerreiro nas batalhas. Já devia ter deixado você, né, Rodrigo? Apocalipse 12, versículo 7, fala a respeito de Miguel. Vamos ver aí. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Isso. Então aqui só para mostrar, daqui a pouco eu vou falar sobre essa hierarquia que aparece nos textos. Deixa por enquanto. Gabriel, herói de Deus. Lucas capítulo 1, 19, 26. Vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 19 e 26. Com o Rodrigo aí. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer,
porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Isso, só para mostrar isso. Gente, há na Bíblia, aqui na apostila coloca, aparentemente uma hierarquia angelical. Mas como ele mesmo diz, não está muito claro nas Escrituras. Você não tem lá uma explicação de que existe anjo, arcanjo, serafins e querubins. Mas há umas citações sobre isso. E a Bíblia demonstra que esses dois anjos têm uma ação sobrenatural, Miguel e Gabriel. Aí eu fiquei com uma dúvida, porque lá na minha vizinha, ela tem 3 netos, e ela disse que são 3 anjos. E eu fiquei pensando, bom, qual é o terceiro anjo? Aí ela tem Miguel, Gabriel e Rafael. Aí eu falei, mas Rafael? Eu falei, deixa eu pensar aqui onde está isso lá na Bíblia. E fui procurar onde está esse anjo Rafael. O anjo Rafael, ele só aparece nos livros apócrifos. Quando Tobias, lá no livro dele, ele fala do anjo Rafael. Então, daí eu entendi por que ela havia citado os 3 anjos principais, né, que são os 3 netos dela. Você deve ter ouvido já falar sobre isso. Né, essa tríade de arcanjos, no qual aparece esse anjo chamado Rafael, que não aparece nos livros canônicos, só nos livros apócrifos. E é uma citação. Então, há uma aparência de que há uma hierarquia, só que não há um versículo claro, uma mensagem específica dizendo isso. Apenas ações sobrenaturais na vida desses 2 anjos, Miguel e Gabriel, no qual a Bíblia nos fala da ação de Deus sobre eles. Certo? O ministério dos anjos. Fundamental isso aqui também, eu acho um destaque, no qual você deve prestar atenção. Servir e louvar a Deus. Isso não há dúvida nenhuma. Servir aos eleitos de Deus. Hebreus, já lemos 2 vezes. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. É a função dos anjos fazer isso. Aqui eu cito um fato que aconteceu. Eu morava em Santa Catarina e vim passar aqui uns dias em Niterói, aqui na casa da minha irmã, e nós íamos para São Pedro de Aldeia, que lá em Santa Catarina é São Pedro de Alcântara, aqui em São Pedro de Aldeia, na casa de um diácono aqui dessa igreja, que meu cunhado havia conseguido emprestar da casa do diácono, acho que era João, um que faleceu recém. Manuel, obrigado. Seu Manuel. O seu Manuel tinha uma casa e pastor é cara de pau, como diz a minha esposa. Cara de pau para pedir emprestado a casa de praia do seu Manuel. O seu Manuel emprestou para a gente 10 dias a casa dele. Nós fomos para a casa do seu Manuel. Foi maravilhoso. Gente, foi uma das melhores férias que eu passei na minha caminhada de quase 70 anos. Porque eu consegui reunir todo mundo. Papai, mamãe, minhas 3 irmãs, os maridos. Todo mundo foi para lá. Na casa do seu Manuel. Mas minha irmã disse, olha, esse Fiat que você vai... Eu vou te emprestar o meu Fiat, que eu vim de avião. Ele está com um probleminha. De vez em quando ele aquece, mas você põe água. Tá bom. Tudo bem, na ida foi ótimo. Eu botei um pouquinho de água e tal, mas na volta, como sempre, quando volta da praia, você já imagina o engarrafamento que nós pegamos. E eu vi que estava subindo o ponteiro e o trânsito não fluía. Quando não flui, aumenta a temperatura. E eu disse para a Sandra, nós vamos ter que parar esse carro aqui, porque está ficando muito perigoso. Paramos o carro. E ali que eu acho que Deus agiu de maneira sobrenatural. Porque quem é do Rio? Eu sou do Fonseca, tá? Antes que alguém me pergunte. Sou do Fonseca. Estava só morando 40 anos em Florianópolis. Quando eu volto para cá, a imagem que alguém tem do Rio de Janeiro é que só tem bandidos, marginais, né? Essa é a imagem que eles fazem do Rio, tá? Quando eu vou lá, eles sempre me perguntam. Eu falo, não é bem assim, né? Aí tento mostrar. Mas você fica com aquela dúvida. Parei o carro. Mal eu paro o carro, para um outro carro.
Eu falei, meu Deus do céu, vamos ser assaltados. Disse para ela. Mas parou rápido. E o cara soltou do carro dele. O que houve? Eu disse, olha, o carro está fervendo e tal. Abre o capô. Abriu o capô. Ele disse, é fácil. É só essa ventoinha aqui que não está girando. Eu vou fazer uma ligação direta e você pode ir embora. Aí eu pensei, ele vai me cobrar uns R$500 aí, porque ele fez a ligação. Eu falei, tá, mas quanto foi que eu te deu? Nada. Pode ir embora. Eu acredito que ali foi um anjo de Deus enviado ali. Porque, olha, foi um milagre. Como aquele homem parou ali no momento que eu estava passando por uma dificuldade. E fazer o que ele fez e falar nada, eu acredito que Deus teve misericórdia do seu servo e mandou um anjo ali. Como assim? Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós acreditamos que foram ações sobrenaturais de Deus. Por favor. É uma experiência que eu tive também, se você eu saí daqui para os anos pequenininhos. Caio e Catarina. Me perdoe, Catarina. Eu estava sozinha com os meninos pequenos, resolvi ir a Brasília com eles de carro. Estava minha mãe e uma menina que morava com ela. Saímos daqui, numa caravan, caminhota, com aqueles meninos dessa largura assim. Quando nós chegamos em Sete Lagoas, na hora que eu saí do posto de abastecimento, peguei uma pedra e cortou o pneu. Mas eu não percebi na hora, porque aquele pneu estava vazio. Só percebi depois que eu já tinha andado alguns quilômetros, não chegou a quilômetros. Eu falei, mãe, estamos com o pneu furado, vamos ter que trocar esse pneu. Só que 3 mulheres no carro não ia dar conta de trocar aquele pneu. Olha, eu deixei entrei No acostamento. Deixei a minha mãe com as crianças no carro e fui com essa outra menina no posto de gasolina que a gente tinha passado já há algum tempo atrás, não para furar o pneu, no outro. Para pedir alguém para ajudar a trocar o pneu. Quando então, aí passava muito caminhão, estava muito perto do acostamento, a minha mãe resolveu sair do carro. Quando ela saiu do carro, passou um carro, um Fiat, passou do carro e diminuiu a velocidade. Nesse meio tempo, eu atravessei, porque aquela estrada de Sete Lagoas é muito. Sim. Atravessamos e entramos no posto. Quando eu entrei no posto, melhor, o Fiat entrou no posto. Quando eu entrei no posto, veio meu primo, que eu não via há 11 anos. O que você está fazendo aqui? Eu falei, com o pneu furado na estrada. Ele falou, eu vi a titia lá embaixo. Mas eu não imaginei. Eu falei, é a titia, eu tenho certeza. Mas eu não conheço o carro, não sei o que ela está fazendo aqui. Mas quando eu diminuí o carro para acudir, que eu ia voltar lá para ver se era ela mesma, você passou na frente do carro com a jovita que usava um lencinho, aquele lencinho dela inconfundível. Foi um anjo. Anjo de Deus. E aí eu tive que ir, o pneu não servia, tive que procurar pneu, eles saíram comigo, deixaram lá, foi aquela. Sim. Existem muitas histórias como essa, né? É um anjo de Deus. 11 anos que eu não vi. Sim. Eu tinha mudado lá para Montes Claros. Ele estava vindo a Belo Horizonte para fazer alguma coisa do trabalho dele, naquele momento, de manhã, Certo. 9 horas da manhã. Uma loucura. Amém. Gente, aqui é muito interessante essa colocação do Ângelo aqui. Proteger as crianças. Existem anjos de guarda? Então vamos ler aí o texto aí. Rodrigo, Mateus 18, versículo 10. Alex, Atos 12, 15. E Fred, Salmo 34, 7. Vamos acrescentar o Salmo aí. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Obrigado, Rodrigo. Alex. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Pedro, né? Sim, está falando de Pedro, daquela passagem que nós acabamos de ler aí. Fred, Salmo 34, versículo 7. Esse é um texto clássico. Clássico. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Amém. Eu acho que o Salmo 34 explica os outros dois. E alguns fatos ditos aqui. Também. Sim, alguns fatos ditos aqui, né? Como esse que a Catarina acabou de relatar. Tá. Eu não vou gerar polêmica aqui, porque
Deixa para o final, se alguém quiser gerar polêmica. Eu, pessoalmente, não acredito que existe um anjo da guarda das crianças, mas que os anjos protegem as crianças, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque as nossas crianças são expertas em aprontar. Então, quando sai a escala do anjo daquele dia, não me troca. Esse aí não. Olha, milagres acontecem. Oi. Eu tenho o maior respeito por criança, Sim, por causa disso. sim. Os anjos deles não são brincadeira, não. São fortes. Esse aqui, né? Eles atendem lá diante do trono. Certo. Mas ele aproveitou. Ontem ele aprontou, pegou o esquisto do banheiro, molhou, todo mundo molhou eu, o banheiro todo. Foi seu ontem. Heitor é seu neto. Respeito, é meu neto de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Crianças se devem olhar com muita calma. Jesus Sim. fazia isso. Né? Porque os adultos são muito pacientes. Sim. Eu de repente, pensa nisso, né? Não tô careca à toa, não. Quando comecei, eu era cabeludo. Então, a nossa teologia não aceita que existe anjo da guarda para criança. Há outras teologias que ensinam isso. Eu ontem fui olhar isso aí também, porque já faz um bom tempo que eu não olhava isso. Mas isso é uma orientação, não é a nossa orientação. Nós acreditamos, como o Fred Leo acabou de ler, que os anjos acampam ao redor dos que o temem. Mas nós não temos uma doutrina que diga o anjo da guarda da criança, né? Fulano e tal. E aqui eu quero falar um outro detalhe que eu vi também. Isso já está na nosso arraial evangélico. Se você acha que teu anjo não está cumprindo bem a missão dele, pede a Deus para trocar o seu anjo. Você já deve ter ouvido isso. Eu fiquei arrepiado com isso. Arrepiado com isso. Troca de anjo. Falei, meu Deus do céu, onde que o fulano pegou isso? Só para ver como existe também muitas heresias no nosso arraial. E especialmente nesses dias aí que estamos vivendo apocalípticos. Então, nossa teologia fala o quê? O Salmo 34, que o Fred leu, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Mas nós não acreditamos que existem anjos da guarda específico para criança. Respeitamos outros que pensam diferente. Porque também não podemos dizer que somos o dono da verdade. Tenho certeza que o anjo ele tem uma hierarquia alta com Deus. Né? Sim, para poder, né? Então trate bem criança, viu? Todo mundo. Paciência. As crianças são um desafio para todos nós. Mas já que você está falando, eu não quero fugir da aula, né? Porque senão daqui a pouco eu vou... Quando a gente se torna avô, Fred, estraga tudo. Eu hoje estava falando lá no sermão, muito bom sermão do Douglas, e eu fiquei pensando como eu fui rígido com a minha filha. Muito rígido. Disciplinador. Ontem eu fui ver Noviça Rebelde. Musical. Eu era aquele durão, com apito, aquela coisa toda. Nós, quando somos pais, acho que nós somos assim. Eu me tornei avô. E ela disse, mas você não fazia isso comigo. Eu falei, mas eu amadureci. E a gente amadurece. Eu hoje, se eu tivesse que voltar lá, 40 anos atrás, teria sido um pouquinho mais complacente. Vocês são novos aí, sejam mais complacentes. Mas, pois não, dona Dorinha, a senhora tem todo o direito de falar aqui. Sim. Estragar. Amém. Obrigado, dona Dorinha. Bom, caminhando aqui. Trazem as revelações de Deus. Não vou ler todos esses textos aqui. Executar as missões e do juízo de Deus. Acho lindo isso aqui. Eu também acredito plenamente nisso. Conduzir os eleitos que faleceram aos céus. Aqui eu quero ler, Rodrigo, Lucas 16, 22. Conduzir os eleitos mortos ao céu. Só vou citar um filme polêmico. O filme era mais ou menos... morria, a pessoa morreu, ele reencarnou. Me ajuda a lembrar o nome desse filme aí. O Céu Pode Esperar. Hã? O Céu Pode Esperar. Não foi esse não. Então a pessoa incorporou, lembra desse filme? E dançava com ele. Ghost.
Aí eu fiz eu levei a mocidade para assistir o filme. Bom, naquela época eu era o pastor da mocidade, só para vocês terem ideia. E falei, nós vamos assistir o filme. Pagou a entrada deles todos? Paguei, porque eu era pastor, né? Assistimos o filme e disse, agora sábado que vem nós vamos fazer uma reunião para discutir o que tem nesse filme que a gente aceita e o que não aceita. Só um detalhe ali eu aceito plenamente, foi isso que o Ângelo está falando. Vamos ver aqui. Então, vamos ver o texto. Lucas capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lembra na cena, quando ele morre, o mal leva ele. E a outra pessoa que simbolizava o bem, os anjos o levaram. Eu, pessoalmente, acredito nisso. Levar a presença de Deus, eu acredito nisso, que os anjos do Senhor o levam. Eu vou só contar um exemplo aqui. Existia na Palavra da Vida, eu era muito ligado à Palavra da Vida, uma senhora, chamada Leda. Ela era uma mulher que cantava maravilhosamente, uma voz assim perfeita, e ela contraiu um câncer fulminante, e ela estava vivendo seus últimos momentos, e estava ali seus irmãos, Obadias, que era pastor, e ela disse, vocês estão vendo? O quê? Os anjos estão vindo aqui. Foi a visão celestial que ela teve ali naquele momento, quando ela foi levada aos céus. Eu plenamente concordo com isso aqui. Marcos, por favor. Billy Graham tem um livro chamado Anjos. Ele conta o caso da mãe dele passando por isso. Passando também por isso. O anjo dizia, tem alguém aí, está me esperando para me levar. Então. Espetacular. Fala. Uma experiência contundente. Meu avô era cearense, bem, né? Conhecia até Lampião e tal. Era durão, mas era um bom homem, adorável. E aí, no final da vida dele, ele fez uma cirurgia, teve uma complicação, eu sabia que muito provavelmente ele não ia voltar, mas não voltou. E ele teve um momento que ele ficou apavorado. Sai daqui, que é isso? E eu tive uma revelação na hora, Romualdo, eu não sei se eu não posso garantir isso. De que eu disse, não, vovô, não faz isso não. Esse é o anjo que veio para buscar o senhor. Eu nem sabia que ele ia morrer. A partir dali, meu avô não teve mais problema nenhum. Descansou. Descansou. Acho que ele reconheceu. Sim. Eu tinha tanta intimidade como assim. Não tinha com Deus, né? Mas eu me senti muito bem em ter feito isso. Amém. Muita convicção. Amém, Fred. É o anjo do Senhor. Ele foi pai. Amém. Pastor, Oi. esse é o anjo assessorista. Tá certo? Muito bom aí, Reinaldo. Bom, é função dos anjos guerrear com as forças demoníacas. Aqui tem todos os textos, mas eu vou ficar só com Efésios 6, versículo 12, versículo 13. Rodrigo, Efésios 6, 12 e 13, que fala dessa luta espiritual que nós travamos. Nós vivemos uma guerra espiritual. Efésios 6, 12 e 13. Gálatas, Efésios. Então vai, Fred, pega o Daniel 10 aí para ajudar a gente aí. Deixa o Rodrigo no Efésios 6. Vai, Rodrigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma guerra espiritual que eu e você vivemos. Daniel capítulo 10, versículo 13. Vai na apostila aí. Daniel 10, 13. Vivemos nessa guerra espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, que são seres espirituais. São seres espirituais. Só para ver que nós vivemos uma guerra espiritual. Que a gente não vê. Não vê, mas ela existe. Rapidamente.
a resposta de Deus, ele teve a ousadia Deus de falei, ser um entendido. é. Não é brincadeira, não. Não Foi fácil para mim. Só para fechar esse lado aqui, só para entrar para o outro lado. Cuidado, o Ângelo coloca aqui em Gálatas 1:8. Mesmo que o anjo vos anuncie algo que vem de Deus, seja anátema. E em 2 Coríntios, capítulo 11, fala a mesma coisa, mais ou menos. Então eu tenho que tomar cuidado, né, porque não se deixar influenciar, achando que os anjos estão pregando outra coisa, outro evangelho que as escrituras nos ensinam. Então, seja considerado anátema. Cuidado com isso aí. Muita revelação, às vezes, aparece aí achando que é da vontade de Deus e é contra a vontade de Deus. Esse transfigura em anjo de luz. Isso. Caminhando um pouquinho rápido aqui, os anjos maus, e eles existem. Ah, São 11:30. deixa eu ver aqui. Esse tema é importante, ameaça. Eu acho. Sim, mas vamos ter que fazer aqui uma apuraçãozinha aí, Dá pra professor. essa aula, não? Porque esse tema aqui Vai desdobrar? Poder dar aula depois. Semana que vem. Não, na outra. O outro do Dani, é o Marcos que vai falar o outro capítulo. Só se deixar essa para a parte final. O que você acha? Essa parte é importantíssima. É. Pode reservar para aula por cima. Então nós vamos deixar essa parte aqui, a pedido do Fred, a orientação do nosso coordenador aqui, vamos deixar mais para frente. Mas vamos manter o cronograma, tá? Semana que vem nós vamos ter esse recesso, depois o Marcos vai nos falar sobre o pecado, e nós vamos indo, provavelmente na última aula, que nós temos um espaço, e nós vamos falar sobre isso. Então, já que nós não temos tanta pressa, muito cuidado. Eu queria então ler esses 2 versículos aqui para a gente encerrar. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E 2 Coríntios, Alex, 2 Coríntios 11, versículo 14. Pode ler. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 14, Isso. Veja, repete por favor, Alex, muito importante. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se desfaz de anjo de luz, tentando enganar, inclusive, os eleitos de Deus. Gálatas 1:8, muito importante esse versículo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Mesmo que um anjo venha e pregue um outro evangelho que vai além do que nós temos pregado. As escrituras aqui, revelação máxima, seja anátema. Amém. Só para a gente ver, Anjos maus. sim, que nós vamos falar isso no dia 26. Só para a gente ter uma ideia que há uma luta espiritual. Eu queria encerrar respeitando aqui as professoras, porque a gente passa por essas lutas espirituais. E aqui na apostila, não deu tempo, mas eu vou falar depois, o diabo tenta colocar em nós medo, tentação, culpa, confusão, mentira, inveja, orgulho, calúnia. Gente, isso é muito comum. E o que eu aprendo na minha vivência cristã é que muitas vezes nós temos que repreender em nome de Jesus o que está acontecendo ali. Porque tem hora que você se deixa dominar por aquilo. Sermão de hoje de manhã... Não, Ricardo, agora eu não vou poder deixar. Sermão de hoje de manhã, quem não assistiu, assista. Nós muitas vezes criamos antipatia com pessoas que nem sequer falam alguma coisa, mas criamos aquela barreira. E aquilo nos oprime, nos persegue. Então o que eu tenho que fazer? Repreender em nome de Jesus. Senhor, clamo pelo teu sangue livramento. Afasta isso de mim. E na minha caminhada, muitas e muitas vezes eu tive que fazer essa oração, pedindo que Deus nos libertasse e nos livrasse de todo o mal. Assista o sermão de hoje de manhã. Nós vamos ouvir o aviso aqui da Carolina e vamos encerrar com uma oração, porque eu entendo o que as professoras passam também lá embaixo com os nossos anjinhos.